São dois crimes autônomos e mais existentes nos ordenamentos jurídicos dos países democráticos. Porque um visa impedir o livre exercício dos poderes dentro de um governo constituído. Não visa derrubar o governo constituído. A outra conduta, outros atos executórios para preparar exatamente um golpe de Estado. Aí sim, é a tentativa de ou impedir ou derrubar um governo legitimamente eleito. No primeiro crime, não há derrubada do governo eleito. No segundo crime, o sujeito passivo é o executivo, é o governo eleito. Os integrantes da organização criminosa, cooptados pelos réus Alexandre Ramagem e Augusto Heleno, utilizaram ilicitamente a Agência Brasileira de Inteligência para a consecução do seu projeto de manutenção do poder sem a existência de freios e contrapesos por parte do Poder Judiciário. A Polícia Federal apreendeu a agenda de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que se encontra no telão, que possuía várias anotações feitas pelo réu. Não é razoável achar normal um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o Poder Judiciário e para se perpetuar no poder. Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da ABIN para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. Por que a presença do ministro da Justiça e de um general 4 estrelas com grande credibilidade nas Forças Armadas e ministro do GSI? E por que, coincidentemente, com a presença de ambos, o réu Jair Messias Bolsonaro fala, de um lado, que não há credibilidade na justiça eleitoral e se apoia na figura do ministro da Justiça, e do outro pede apoio das Forças Armadas, citando nominalmente o réu Augusto Heleno? Óbvio é que aqui já se mostrava unidade de desígnios para, ao mesmo tempo, descredibilizar a justiça eleitoral e o Poder Judiciário como um todo, e, do outro lado, capitaneando as Forças Armadas, o apoio das Forças Armadas, e mostrar à parcela da sociedade que poderiam afastar o Judiciário porque esse grupo criminoso tinha apoio das Forças Armadas. Exatamente o mesmo discurso utilizado por aqueles que foram presos em 8 de janeiro de 2023. Não é conversa de bar. Isso não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é um presidente da República, no 7 de setembro, a data da independência do Brasil, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, especificamente contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Ou melhor, disse o réu Jair Bolsonaro, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, deixe de oprimir o povo brasileiro. Dizer a vocês
que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Não há nenhuma dúvida de que os atos executórios para extinguir a independência do Poder Judiciário, mediante graves ameaças, e me parece que qualquer estudante de direito, qualquer estudante de primeiro ano de direito, vai caracterizar o que ocorreu como uma grave ameaça. E também a consecução de não entregar o poder, manter o seu grupo no poder, só saindo preso, morto ou com a vitória, como afirmou o réu. Jair Bolsonaro fala em guerra. Anderson Torres diz que está preparando um grupo, uma equipe da Polícia Federal para atuar mais incisivamente. Paulo Sérgio diz que está na linha de frente com os inimigos. E Augusto Heleno diz que se tiver que dar soco na mesa é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. E ainda disse, nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Tudo isso constou onde, ministro Flávio, depois? Na minuta do golpe. Prisões, fechamento do TSE, criação de uma comissão eleitoral, gabinete pós-golpe. Na sequência dessa reunião, vem a reunião com os embaixadores, em 18/7. Eu diria que talvez entre para a história como um dos momentos de maior entreguismo nacional, ou tentativa de entreguismo nacional, mas, na verdade, os últimos acontecimentos demonstram que essa reunião foi só preparatória para uma tentativa de retorno à posição de colônia brasileira, só que não mais de Portugal. O réu Jair Messias Bolsonaro determinou ao réu Paulo Sérgio Nogueira que emitisse uma nota. Uma das mais esdrúxulas notas, vergonhosas notas, que o ministro da Defesa do Brasil pode ter emitido. Uma nota contra a própria, tentando disfarçar a própria conclusão das Forças Armadas. O que diz o réu Paulo Sérgio? Olha, a equipe de técnicos militares de fiscalização, ela não achou nada. Mas não dá para dizer que, de repente, possa achar alguma coisa. Uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe que é um princípio democrático e republicano a alternância de poder. Quem perde vira oposição e disputa as próximas eleições. O planejamento é tão detalhado que há até, no detalhamento, as chances de êxito, quais poderiam ser os danos colaterais, qual o armamento a ser utilizado, a análise da segurança que me acompanhava, então, a necessidade de utilização de armas pesadíssimas, uma vez que o carro seria blindado, todo um planejamento para, com 6 militares dos quides pretos, de forças especiais, executar o plano. Não é possível alguém querer normalizar todo esse iter criminis desde meados de junho de 2021 até esse momento em que, com armamento pesado de frente do Tribunal Superior Eleitoral e com envenenamento ou remédio para induzir a colapso orgânico, se pretendia matar o presidente eleito da República. Não é crível, não é razoável achar que Mário Fernandes imprimiu, se dirigiu ao Palácio, imprimiu no Palácio do Planalto, se dirigiu ao Palácio do Alvorada, onde lá estava o presidente,
ficou 1h06 e fez barquinho de papel com a impressão do punhal verde e amarelo. Isso é ridicularizar a inteligência do tribunal. O próprio réu, Jair Bolsonaro, disse que conversou sobre considerandos. Não há nenhuma dúvida da ocorrência de reuniões do réu Jair Messias Bolsonaro com comandantes das Forças Armadas, entre outras pessoas, para discutir a quebra da normalidade constitucional. Isso foi dito pelo réu Jair Bolsonaro. Como não tinha mais recurso no TSE, começamos a discutir isso. Ora, não existe previsão constitucional para decretação de estado de sítio ou estado de defesa ou GLO no caso de derrota eleitoral. Não existe. Chame-se como quiser. Aqui era uma minuta de golpe de Estado. O que ocorreu dia 8 de janeiro de 2023 não foi combustão espontânea. O que ocorreu dia 8 de janeiro de 2023 foi a conclusão de um procedimento de tomada e manutenção de poder a qualquer custo por um grupo político que se transformou, lamentavelmente, numa organização criminosa. A sequência de todos esses atos executórios, desde meados de junho de 2021, mostra claramente a consumação dos tipos apontados pela Procuradoria-Geral da República. O réu Jair Messias Bolsonaro exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para a implementação de seu projeto autoritário de poder, conforme fartamente demonstrado nos autos. Voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente.